Eu queria convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim na palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, muitos sabem esse versículo somente até aí. Muitas pessoas falam esse versículo de cor e somente essa parte A do versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo tem uma outra parte, ele continua dizendo: quem que são aqueles que todas as coisas cooperam? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aquele que é chamado por Deus e que anda no propósito de Deus, que cumpre o chamado de Deus, que cumpre a vocação de Deus. Então, o versículo é claro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão exercendo a vocação que Deus deu para eles. E o versículo 29, ele diz o seguinte. Próximo versículo, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então preste atenção nesse versículo, vamos meditar nele bem devagar. Aqueles que Deus conheceu, Deus também, aqueles que Deus salvou, Deus também os predestinou. Então presta atenção, há muita polêmica com respeito a essa palavra predestinação. E a polêmica consiste porque as pessoas pensam que predestinação, tantas pessoas que têm a mentalidade mais arminiana e calvinista, muitos deles se equivocam porque entendem que aqui está falando de salvação. Então as pessoas pensam que predestinar é ir para o céu. Mas nós vamos, pela graça de Deus, ler com os irmãos, meditar aqui alguns versículos. Você vai ver que não é isso que a Bíblia está falando. Não é a predestinação que a Bíblia fala, não é uma predestinação de ir para o céu, mas de cumprir um chamado, de cumprir um propósito. Então nós precisamos entender que salvação, em primeiro lugar, eu já falei isso muitas vezes para os irmãos, Deus não nos salvou para nos levar para o céu. Guarde isso na sua mente. Deus não nos salvou para nos levar para o céu. A salvação não é para nos levar para o céu. A salvação é apenas um meio, uma ferramenta que Deus usou para que ele pudesse cumprir o propósito dele em nossas vidas. Então, o fim da nossa jornada não é o céu. É aqui que muitas pessoas vivem e não entendem o que a Bíblia diz, porque as pessoas focam no céu e elas lutam a vida inteira porque eu quero ir para o céu, eu quero morar no céu, eu quero viver com Deus, eu quero estar com Deus. E as pessoas focam nisso. E esse não é o foco de Deus para nós. Deus não foi para isso que Deus nos salvou. Deus não nos salvou para nos levar para o céu. Então era mais fácil para ele já ter feito a gente igual ele fez os anjos, já fazer todo mundo lá no céu. Não é isso que estava na mente de Deus. Então nós precisamos entender o que estava na mente de Deus. Então o que Deus sempre quis? Né? Vocês que estão aqui, que nos conhecem, já ouviu a gente falar isso muitas vezes, porque eu entendo que quando essas coisas entrarem, e esse é o sentido da palavra catecismo, né? É ensinar por repetições. É ensinar até que aquele negócio, aquilo vai bater na sua mente, até que aquilo entre e se torne uma verdade na sua vida. Então, quando Deus, na eternidade, o que Deus sempre planejou? Uma família. O que está na cabeça de Deus? Uma família. Uma família com filhos iguais a Jesus. Então, desde a eternidade, o que está na mente de Deus é formar uma família. Uma família. E aí,
nós vamos ver que a salvação é um meio que vai viabilizar o projeto eterno de Deus, que é formar uma família. Porque, em primeiro lugar, Deus, nós precisamos entender isso, a Trindade é uma família. As pessoas não entendem a Trindade. Como é que Deus pode ser três e ao mesmo tempo ser um? Né? Trindade é uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Numa linguagem mais clara, é o Pai, a Mãe e o Filho. Porque o Espírito Santo, como nós sempre falamos aqui, é a figura feminina. Então nós temos uma família com um Filho único. Jesus era o Filho único, unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Jesus Cristo era o Filho de Deus unigênito até a morte dele na cruz. Lá na cruz, Jesus deixou de ser o Filho unigênito. E agora ele é o Filho primogênito. Entende isso? Vou falar bem devagar, tentar ser o mais pedagógico possível. Até a cruz, Jesus era o Filho unigênito. A Bíblia sempre vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito. Mas depois que Jesus morreu, Jesus passou a ser o Filho primogênito. Por quê? Porque Jesus disponibilizou para toda a humanidade a salvação. Lá na cruz, Jesus pagou o preço por toda a humanidade. Todos aqueles que querem ser salvos, podem ser salvos porque há poder no sangue de Jesus para salvar todos os habitantes da terra. Então, todos os habitantes da terra agora podem ser salvos recebendo a graça que Deus disponibilizou para todos. Então, e esse é o único meio de salvação. E a salvação, ela é apenas o início do projeto de Deus. Então Deus nos salvou, não foi para morar no céu. Deus nos salvou para que agora, tendo todos os nossos pecados perdoados, sendo limpos, sendo purificados, sendo justificados, agora nós podemos crescer cada dia mais e nos tornarmos iguais a Jesus. Que o plano de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos iguais a Jesus. E é aí que a Bíblia diz, ele nos predestinou para isso. Nós fomos predestinados para ser iguais a Jesus. E as pessoas, só que as pessoas têm tanto esse negócio na cabeça de ir para o céu, de ir para o céu, de ir para o céu, que as pessoas pensam que ser predestinado é para ir morar no céu. Não, ser predestinado não é para ir morar no céu. Nós somos predestinados para sermos iguais a Jesus. Vamos voltar ao texto que nós estávamos meditando lá, só para você ver isso mais claramente. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então eu e você fomos feitos por Deus para sermos iguais a Jesus, para sermos como Jesus, sermos filhos. Então agora a Trindade agora não é só Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que no Filho nós estamos em Cristo. Então nós fazemos parte da Trindade em Cristo, porque nós habitamos em Cristo. Então Cristo, e agora em Cristo nós somos a descendência de Deus, os filhos que Deus sempre quis. Esses filhos que Deus tem, então presta atenção, qual que tem que ser a obsessão, qual que tem que ser a minha obsessão, qual que tem que ser a sua obsessão, qual que tem que ser aquilo que ocupa a nossa mente, que eu tenho que gastar o meu tempo, é em cada dia me tornar semelhante a Jesus. Olha o que o texto está dizendo. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou. Aqui está falando, irmãos. Esse versículo está falando para que Deus nos fez.
nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, o mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui, esse versículo fala para nós o projeto eterno de Deus. Então, o que Deus quer que você seja? Como é que Deus está trabalhando? Como que Deus está trabalhando? Deus está trabalhando em nós para que nós possamos conhecê-lo. Deus quer que eu e você o conheça mais e mais. Que eu e você o conheça cada dia mais. Para que, conhecendo a Deus, conhecendo o Pai, nós possamos agora revelar quem Deus é. Esse é o propósito. É Deus se fazendo conhecido, para que ele, sendo conhecido por nós, ele possa ser revelado através de nós. Ele possa ser revelado, manifestado, conhecido através da minha vida, materializado, para que as pessoas possam olhar para mim, olhar para você e ver o Pai e conhecer a Deus. Então, essa é a forma que Deus usou para revelar-se ao mundo, é através de nós, de homens e mulheres que vivem uma vida segundo o coração de Deus, uma vida de santidade que revela quem Deus é, para que as pessoas possam ver através de nós quem Ele é. É isso que está na mente de Deus, que eu e você sejamos a expressão visível de Deus. Que eu e você sejamos Deus materializado. Que eu e você sejamos Deus revelado. Que quando Jesus Cristo veio, o Velho Testamento inteiro chamava Deus de Pai. Perdão, de Deus. Chamava Deus de Senhor, de Deus. E Jesus Cristo veio trazer uma revelação que o nosso Deus, na verdade, é Pai. Ele é Pai. O que Deus está na mente é ser conhecido, ser revelado como Pai. Um Deus que ama os seus filhos. Então Deus tem uma missão. Presta atenção. Várias empresas, é comum você chegar nas empresas, e nas empresas está lá assim, a nossa missão é tal, atender com qualidade, não sei o quê, papapá. Aí depois tem visão. A nossa visão é ser referência na área disso, aquilo outro. Então, toda empresa, geralmente, eles têm a missão e a visão. Aí depois vem lá, né, como que eles planejam fazer isso e tudo mais. Mas vamos pegar isso aqui, a missão e a visão. E tem muitas igrejas que pegam isso também. A nossa missão como igreja, não sei o quê, tal. Escuta, por que aqui na nossa igreja não tem isso? Por que você já notou que na nossa igreja não tem ali a nossa missão, a nossa visão? É porque, deixa eu assustar vocês, segura na cadeira aí. É porque a igreja não tem missão. A igreja não tem missão. Quem tem uma missão é Deus. E a nossa missão é a missão de Deus. Você entende isso? A nossa missão não é minha, estrategista, como pastor, o conselho da igreja. Não, a nossa missão é fazer com que a missão de Deus se torne realidade através das nossas vidas. Então, qual que é a nossa missão? É conhecer o Pai e fazê-lo conhecido. É conhecermos a Deus e revelar a Deus através de nós, através das nossas ações, através do nosso comportamento. Então, por exemplo, eu não dedico para Deus um tempo devocional ali, eu vou tirar 1 hora de devocional para mim ler a Bíblia, para mim orar, para eu meditar num texto. Não.
Não tem nada errado com isso, desde que aquilo faça parte do meu, da minha adoração a Deus. Porque muitas pessoas, até quando vão abrir um culto nas igrejas, as pessoas falam assim, muitos pastores, obreiros vão abrir, Deus, nós entramos agora na tua presença. Não, irmãos, nós não entramos agora na presença dele, nós estamos 24 horas por dia na presença dele. Não é só porque agora eu vou ler a Bíblia, ou porque eu vou orar, eu venho na tua presença. Não, eu venho, onde é que você estava antes? Não é onde é que você estava? Não, nós estamos em Cristo. Então, ler a Bíblia, meditar, orar, faz parte do propósito de 24 horas por dia. Então, quando eu me relaciono com os meus filhos, aquilo tem que ser para a glória de Deus. A minha relação com a minha mulher tem que ser para a glória de Deus. A minha relação na empresa tem que ser para a glória de Deus. A minha relação com os meus funcionários tem que ser para a glória de Deus. A minha relação na faculdade tem que ser para a glória de Deus. A minha vida, ela é toda com o propósito de revelar quem Deus é, para que as pessoas conhecendo, olhando para mim, elas não veem apenas uma pessoa, mas veem o amor de Deus sendo revelado através das nossas vidas. É isso que Deus quer, que eu e você o conheça. Deus quer ser conhecido. E por isso que a Bíblia fala, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque são elas que testificam de mim. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer que eu e você o conheça, para que quanto mais nós o conhecemos, mais nós podemos exalar a presença de Deus, a vida de Deus, o conhecimento de Deus. Então a nossa missão é a missão de Deus. Qual que é a missão dessa igreja? A missão de Deus. E qual que é a missão de Deus? Fazer com que o Pai seja conhecido e que nós possamos revelá-lo a toda a humanidade. Essa é a missão de Deus. Então, a salvação, ela é um meio que possibilita isso. Então agora, por quê? Outra coisa importante nós entendermos. Quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para os habitantes da terra, Deus vê dois grupos de pessoas. Deus vê aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida e tiveram todos os seus pecados perdoados, e aqueles que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e permanecem ainda na perdição. Então presta atenção, vou fazer uma pergunta para vocês. Lá em João 3,16, 17 e 18, projeta para nós aí, Guilherme, João 3,16, 17 e 18. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos aqueles que receberam Jesus, eles receberam a vida eterna. Amém? Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Quantos aqui receberam a vida eterna? Levanta a mão e diga eu. Amém? Benção. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a salvação não é um fim, é um meio, é uma ferramenta. Agora presta atenção no versículo 18. Versículo 18 ele diz assim, quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então olha preste atenção. É importante você meditar no que João está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, olha, quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então quem não crê já está condenado. A pessoa que não crê está condenada, onde que ela está, irmãos? Vou repetir. A pessoa que não crê já está condenada. Essa pessoa está aonde, irmão? Pode falar, isso está na sua cabeça mesmo.
no inferno. Porque nós pensamos o seguinte, eu chego para o Eric e falo assim, Eric, Jesus morreu por você, Jesus deu a vida para você, e se você rejeitar o amor de Deus, o perdão de Deus para a sua vida, você vai para o inferno. Ele não vai, ele já está. O que eu estou fazendo é tentando tirar ele do inferno. Você entende isso? Eu estou tentando sacá-lo, retirá-lo do inferno. Então, o inferno não é um lugar para onde as pessoas vão. O inferno é um lugar onde você tira as pessoas de lá. Aqui todo mundo, diz Paulo em Efésios 2, todo mundo aqui, de mana caducando, né? Todo mundo estava no inferno. O que aconteceu com... Eu perguntei agora, quem tem a vida eterna? Eu. O que aconteceu conosco? Nós fomos tirados do inferno. Então o que vai acontecer é que tem pessoas que são tiradas do inferno e tem pessoas que permanecem lá. A nossa missão é conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, revelar a Deus. E no inferno, e arrancar das mãos do capeta as vidas que lá estão. Porque as pessoas têm medo de demônio, medo de capeta. Irmão, o capeta é que tem medo de nós. Porque nós estamos em Cristo. Então nós temos autoridade para ir no inferno e arrancar as almas perdidas que estão presas na mão do capeta e trazê-las para Deus. Essa é a nossa missão. Então nós só podemos fazer isso se nós conhecermos o amor de Deus. O versículo 36 aí, pula para nós para o 36, João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho, ele vai continuar, ele vai narrando essa história tudo até chegar no 36. No 36 ele diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, então... Jesus morreu por nós, perdoou todos os nossos pecados. Eu me recuso a receber Jesus como meu Senhor. Então, eu sou um rebelde. O inferno é um lugar onde habitam os rebeldes. Aqueles que têm a oportunidade de sair de lá, mas não querem. E por que não querem? Como diz porque eles amaram a própria vida, amaram mais as trevas do que a luz. Então, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, o juízo de Deus. Então ninguém vai para o inferno, as pessoas que vão já estão lá. Ninguém vai para o inferno. Agora, o inferno, a Bíblia diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Um dia Deus vai pegar o inferno inteirinho e vai jogar dentro do lago de fogo. E quem está lá dentro foi para o Beleléu. Né? Rodou. Entende isso, irmãos? Então, da mesma forma também, que ninguém vai para o inferno, porque quem está no inferno são as pessoas que nunca saíram de lá. Da mesma forma também, ninguém aqui vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Jesus fala em João 13. Joga para nós lá, João 13. Né, João 13. Olha só o que Jesus falou. Então, eu vou falando e mostrando para vocês na Bíblia. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, o filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Pode ir, versículo 3. Sabendo este, agora presta atenção. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. E que ele tinha vindo de Deus. E voltava para... Da onde nós viemos, irmãos? De Deus. Quando é que nós viemos de Deus? Quando nós nascemos de novo. Quando nós somos gerados do Espírito. Nós viemos de Deus. Então o Eduardozinho que estava aqui, recebeu a marca da promessa, já tem uma marca na vida dele.
um dia, quando ele tiver consciência, ele vai assumir essa responsabilidade que foi feita aqui hoje, né? E ele vai discernir isso. E quando ele discernir isso, ele então vai confirmar tudo aquilo que nós falamos hoje na vida dele aqui. Então nós viemos de Deus. Então aqui, grave isso no seu coração. Ninguém vai para o céu. Nós estamos voltando para a nossa casa. Nós estamos voltando para Deus. Nós estamos voltando para Deus. Então Deus nos salvou, e como eu disse, a salvação foi só um meio. Esse meio pelo qual Deus nos salvou, agora Deus, já que Ele nos salvou, Ele nos deu uma responsabilidade. Deus nos deu uma missão. Deus nos deu um propósito. Tem uma responsabilidade agora. Deus nos salvou, irmão, não foi para que nós fôssemos para o céu, mas para que nós vivêssemos uma vida que revelasse Jesus. Então eu quero ler com vocês alguns textos aí, confirmando o que eu estou dizendo. Vamos ver aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora olha o versículo 9. Que nos salvou. Olha o que Paulo está dizendo aí. Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, com um chamamento, um propósito. E qual que é o propósito? De que eu e você possa fazer com que o nome de Deus seja conhecido na terra. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Efésios capítulo 4, versículo número 11. Olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então a Bíblia está falando que Deus nos deu os dons. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, com vista ao aperfeiçoamento. Isso aqui não são títulos não, viu, irmãos? Pastor aí não é um título. São pessoas comuns que têm o dom de cuidar de outras pessoas. Mestres são pessoas comuns da igreja, são pessoas da igreja que se dedicam a conhecer a Deus, a ensinar. Né? Profetas é aqueles que têm o dom para pregar, para falar. Né? Pastores, mestres, todos eles aí. Então, não são títulos, são dons que Deus deu para a igreja. Aí ele fala que esses dons, olha só, esses dons foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Preste atenção. Deus nos deu esse dom para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos desenvolver para o desempenho do seu serviço. Para que eu e você possamos trabalhar. Nós fomos salvos para frutificar, para produzir frutos para Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu e você temos a responsabilidade de fazer Deus conhecido, de revelar a Deus às pessoas, de trabalhar para edificar as pessoas que precisam. As pessoas que precisam de cuidado, aquelas pessoas que têm um dom de pastoreio, vão cuidar. Não é só o pastor não dá conta de cuidar de todo mundo. As pessoas que estão em dúvida, os mestres vão cuidar. Aqueles que não conhecem, os pregadores, né? Os profetas vão proclamar a verdade. Aqueles que têm um dom de apóstolo, de missionário, de ir a lugares onde ninguém foi e anunciar o evangelho.
Então a Bíblia está dizendo que todas essas pessoas Deus colocou na igreja para aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja possa crescer em graça. E ele diz agora, versículo 13, preste atenção. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Preste atenção nisso aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Preste atenção. Deus quer que eu e você chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Quantos aqui já chegaram lá? Tem o pleno conhecimento de Deus. Tem alguém aqui? Mas esse é o propósito. Esse é o propósito, chegar ao pleno conhecimento de Deus. E por que que eu e você, que eu também não estou lá, nós ainda não temos o pleno conhecimento de Deus? O que está impedindo? E aí tem tanta coisa, cada um de nós, né, irmão? Cada um de nós tem 1000 desculpas. A mais famosa é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu acho que se fizer a pesquisa é a número 1. O pastor John Piper, é um pastor batista americano, ele fala assim, que no juízo, que Deus permitiu que as redes sociais fossem criadas, para que no dia do juízo, as pessoas que falam que não tem tempo, ele vai mostrar ali, é só pegar seu celular e vai falar o tempo que você gasta em rede social. Você não tem tempo? Você não tem tempo para falar do amor, para orar, para visitar, para consolar, para edificar? Mas olha o que ele está dizendo aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura. Pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, até que eu e você sejamos perfeitos como Cristo é perfeito. Então, a Bíblia está dizendo que Deus nos salvou e que essa tem que ser a nossa missão, buscar a maturidade. A maturidade pode ser entendida como santificação, né? Buscar a maturidade para que eu e você chegue à estatura de Cristo, seja igualzinho a Cristo. Igualzinho, as pessoas olham para você e vê Cristo. E vê Cristo. Pedro diz assim, lá em Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, joga para nós aí, Guilherme. Eu estou pegando o Guilherme de surpresa, muito texto aqui que não está nas anotações, e eu estou citando para vocês. 1 Pedro, capítulo 5. Joga para nós aí, 1 Pedro, olha lá. Pode ir, versículo 2, 3. Ele está falando dos pastores, né? 4, 5. Pode mais uma, 6. Próximo. 7, 8. É onde fala ali das mulheres, não é primeiro, ou é 2 Pedro? É o capítulo 3, né? Deixa eu ver aqui. Não, eu falei 5, mas é 3, perdão. 1 Pedro, abri em cima aqui, ó. 1 Pedro 3. Igualmente, olha só, vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo lendo um texto da Bíblia, mostrando tudo que eu estou falando para vocês. Igualmente vocês, esposa, né? Aí tá, tradução moderna é complicado, vai lá. Igualmente vós mulheres, né? Esposa. Estejam sujeitos cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. Muda para nós, para a NVI, ou para King James, qualquer um. Pode deixar aí, NVI. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita ao seu marido, porque o feminino de marido é mulher, não é esposa, né?
Vamos lá, isso aí é linguagem moderna. Lá, do mesmo modo, mulheres, cada um de vocês esteja sujeito ao seu marido, para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras pela conduta de sua esposa. Então presta atenção. Como é que a Bíblia está falando, a mulher tem um marido não crente. E os dois vivem em conflito ali na relação. Como que a mulher deve evangelizar o marido? Com o seu testemunho. Mas geralmente, como é que ela evangeliza? Fala, Sara. Fique em pé. Falando. Tá vendo? Só um exemplo aqui. Eu posso, da mesma forma também, nós vamos lá, podemos inverter e falar dos maridos, não é mas só para não ganhar tempo. Então a Bíblia está falando que tem coisas que é o seu testemunho, que não é o que você fala, é como você age. Então a Bíblia está falando que esse cara, olha, ele seja ganho sem palavras. Por que Pedro está falando, a mulher ganha seu marido sem palavras? Porque tem cara, irmão, que não é com palavras que você vai ganhar ele, é com seu testemunho, com a sua conduta de mulher. Ok? Então, voltando para o nosso texto, nós estávamos falando lá, né? Que Deus quer que nós sejamos maduros em Cristo. Vamos voltar lá para Efésios 4, só para nós terminarmos o texto, né? Efésios capítulo 4, nós paramos lá no versículo de número, eu acho que 13, mais ou menos, né? Que fala, para que não sejamos pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Próximo versículo 14. Para que não sejamos mais como crianças. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui agora. Diante do que nós estamos falando aqui, então, tem que a pessoa madura, a estatura da plenitude de Cristo, a pessoa que está perfeita como Cristo, e tem você. Né? E tem a medida básica aqui, que é o bebê espiritual. É o menino. Aqui, ó, para que não sejamos mais como crianças. Tem a criança, mas abaixo das crianças tem o bebê, que usa fralda. Arrastado por ondas e levados por um lado e para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia que induz ao erro. Então, do bebê à estatura de Cristo, onde é que você está aí? Você está usando fralda ainda, irmão? É aquele menino que já está com 5 anos de idade e ainda usa fralda? No mundo espiritual? Ou você já é um homem? Né? Porque, pela Bíblia, um menino de 13 anos já é homem, não é um adolescente, é um homem. Nós temos que, Deus quer o nosso crescimento. Deus quer que você cresça, Deus quer que eu cresça, que nós sejamos maduros, para que não sejamos mais como criança, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induz ao erro. Versículo 15. Próximo versículo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Deus quer a nossa maturidade, Deus quer a sua maturidade. Então presta atenção. Deus nos salvou para fazermos a obra dele aqui na terra, para evangelizarmos. Nós somos salvos com o propósito de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Amém? Que Deus possa falar no seu coração, que você possa realmente receber essa palavra e que você possa despertar e conhecer mais e mais de Deus e colocar com isso como a razão da sua existência. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Paulo diz, eu esquecendo das coisas que para trás ficam, né? E tudo que eu conquistei na vida eu considero como esterco, por causa da sublime vocação de Deus. Por isso eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Amém?
Eu quero orar com vocês. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Pai, em nome de Jesus, vamos colocar-nos em pé. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Estamos, Senhor, em Ti. E a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor realmente se revele a nós. Derrame o Teu conhecimento a nós, Senhor, que não sejamos mais crianças, que não sejamos mais meninos, que possamos assumir a nossa responsabilidade de proclamar o amor de Deus, de ser a encarnação do próprio Cristo, de revelar o amor do Pai às pessoas. Foi para isso que o Senhor nos salvou, para que o Teu nome fosse glorificado na terra, para que o Teu nome fosse conhecido na terra, para que o Teu nome fosse temido na terra, para que todas as nações da terra Te conheçam, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós Te adoramos, Senhor, que o Teu nome seja louvado através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ainda de pé ler com os irmãos o Salmo 67 para nós encerrarmos. Olha o que diz o salmista Davi no Salmo 67. O salmista, né? Não foi Davi. Olha só. Seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se, exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Aleluia. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Está entendendo para que Jesus te salvou, irmão? Para que o Evangelho seja conhecido até os confins da terra. Você sabe que os confins da terra é onde nós moramos? Porque é Jerusalém, a Judéia, Samaria. Aí você tinha ali, ele falou isso no Oriente Médio, ali na Ásia, né? Aí tem a Ásia, a Europa, a África, que estava ali tudo junto, né? E depois veio a Oceania, e depois chegou aqui no Brasil, nas Américas, os confins da terra. Nós somos os confins da terra, e é obrigação nossa agora fazer com que o mundo inteiro conheça a glória de Deus através das nossas vidas, amém?